Fala, caipirada, bom dia e capiais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sagran Carvalho, falo aqui da Chapada dos Veadeiros, essa coisa linda, essa obra de arte da natureza desenhada por Deus, direto do Brasil profundo, daqui, da capital da Chapada, Cavalcante, no norte de Goiás. Vamos ao segundo, né? Ao segundo vídeo. De uma série que eu não sei se ainda serão 3 ou 4 vídeos sobre a biografia e a historiografia da queda do Império Soviético. Eu estou pretendendo, a minha ideia inicial era de fazer 4 vídeos usando cada personagem importante, um para cada personagem importante referente a esse acontecimento. O primeiro com Bush, foi feito, já está no ar. Hoje eu falarei mais de Mikhail Gorbachev. O próximo vídeo na minha timeline seria o do Boris Yeltsin. E o último, talvez o mais importante nesse processo, ou não sei se o mais importante, mas o cara que chutou o pau da barraca do Império Soviético, Leonid Kravchuk, da Ucrânia. Vamos lá, se ficar muito longo, a gente ainda tenta fazer em 3, mas a ideia principal é fazer em 4. Beleza? Vamos lá. O epílogo do Império Soviético. Mikhail Gorbachev desencadeou reformas que mostraram a predileção das revoluções modernas por devorar seus próprios filhos. Se a Revolução Francesa serviu como inspiração para os bolcheviques, o liberalismo ocidental forneceu as ideias e a linguagem para criar a perestroika de Gorbachev. Como muitos antes dele na Rússia, o líder soviético procurou no Ocidente soluções para os problemas de seu país, que se manifestavam numa incapacidade de competir em termos econômicos, sociais e, enfim, militares. Desde o governo de Pedro o Grande, no início do século XVIII, a elite russa procurava adotar modelos ocidentais, a fim de alcançar o Ocidente. Repetidamente, esses modelos conflitavam com a sociedade russa e o povo não ocidentalizado. Certos segmentos da elite tentaram reiteradamente mudar as duas coisas mediante golpes militares, como o golpe organizado pelos oficiais de guarda em dezembro de 1825. Reformas liberais, como as introduzidas pelo czar Alexandre II na segunda metade do século XIX, ou revoluções sangrentas, como a lançada por Vladimir Lenin em 1917. As reformas de Gorbachev foram a última tentativa de emular o Ocidente para alcançá-lo. Bem como seus predecessores imediatos, o presidente soviético não achava que vivia no império ou governava um. Mas suas tentativas de centralizar o governo, eliminar a corrupção generalizada nas repúblicas centro-asiáticas e atrair um novo grupo de administradores russos, inclusive Boris Yeltsin e seu antigo mentor Gennady Koubin, não fizeram senão irritar a elite republicana, suscitando as primeiras revoltas anti-Moscou em décadas. Gorbachev afastou ainda mais os chefões republicanos e seu séquito ao desencadear a Glasnost, abrindo o partido para a crítica dos meios de comunicação e forçando a elite comunista a enfrentar eleições para obter o direito de continuar no poder. Quando ela, nas regiões russas e nas repúblicas não russas, se viu às voltas com revoltas nacionalistas e desafios democráticos ao seu poder, tornou-se mais dependente do resultado das urnas que das ordens do chefe do Supremo, no Kremlin. Foi só uma questão de tempo para que questionasse a autoridade de Moscou, exigindo autonomia e independência. Com a elite a dar-lhe as costas e os intelectuais nacionalistas e liberais a reivindicarem mais liberdades, não tardou para que Gorbachev ficasse sem ter em quem confiar, a não ser no exército.
Nos últimos anos da União Soviética, essa instituição seria empregada mais de uma vez numa república após a outra, alegadamente sem o conhecimento do comandante em chefe. Em março de 1991, o exército foi levado às ruas de Moscou para intimidar Boris Yeltsin e seus partidários. O fato de, até hoje, o golpe de agosto, Gorbachev ser não só o presidente da União Soviética, mas também secretário-geral do Partido Comunista, tornou difícil distinguir o colapso do comunismo e a queda da União Soviética. Outros já argumentaram que depois do banimento do partido, que presumivelmente servia como cola unindo as repúblicas, não sobrou nada que mantivesse a coesão da União. Na verdade, na época do golpe de agosto, o partido já não sustentava a coesão de nada, à medida que, nas repúblicas, os líderes se transformavam em líderes dos parlamentos e, em muitos casos, até em presidentes não subordinados a Moscou. Os dirigentes partidários, que se haviam tornado presidentes ou o fariam em breve, como Islam Karimov no Uzbequistão, passaram a pressionar, se não pela independência de suas repúblicas, pela reestruturação confederativa da União. A proibição do Partido Comunista por Yeltsin não cortou as amarras que ligavam Moscou às repúblicas, as quais quase não tinham mais importância fora do exército soviético e da KGB, mas provocou uma revolta da antiga elite partidária contra o que parecia ser um novo golpe de Moscou contra ela. As consultas entre Gorbachev e Yeltsin, de um lado, e os líderes republicanos, de outro, continuaram após a proibição do partido, seguindo uma trajetória estabelecida que já não tinha nada a ver com o partido ou com as decisões dos órgãos governantes. Gorbachev conseguiu manobrar o partido de modo a afastá-lo do poder supremo muito antes que ele fosse proibido na Rússia. Na verdade, era um alvo e bode expiatório fácil para o golpe, que foi liderado pela KGB e a alta oficialidade do exército. Em pronunciamentos públicos e depois, em suas memórias, Gorbachev praticamente monopolizou o papel de defensor da União Soviética, afirmando que assinar seu tratado de união era a única maneira de salvar a União. Ao passo que seus oponentes tinham a intenção não só de acossá-lo, como de destruir o bloco. Isso procedia em muitos casos, mas não em todos. A verdadeira luta em Moscou estava sendo travada não entre partidários e adversários da União vigente, e sim entre duas visões de uma União futura. Depois do putsch, Gorbachev rejeitou a ideia propugnada pelos assessores de Yeltsin de transformar a União numa confederação. Formalmente, foi obrigado a aceitar o princípio da confederação postulado por Yeltsin, como base para quaisquer negociações futuras em torno do destino da União. Mas, na prática, resistiu até depois do Acordo de Bela Vesa, quando era tarde demais até para a confederação. A linha divisória que separava os defensores das duas visões da União não se passava entre Gorbachev e Yeltsin, como atravessava o próprio meio de Gorbachev. Seus assessores, Georgy Shakanarazov e Anatoly Chernaev, viam com ceticismo o esforço do chefe para levar os líderes republicanos a assinarem um novo tratado de união. O último ministro da Defesa da União Soviética, o marechal Yevgeny Shaposhnikov, considerava um erro grave por parte do presidente soviético não levar a sério a ideia de uma confederação, conforme escreveu mais tarde naquela década. Aspas. Se Gorbachev tivesse avançado a metade do caminho rumo às tendências que compreendiam a ideia de confederação, com o consentimento comum de que o centro teria o monopólio das comunicações, do transporte, da defesa, uma política externa conjunta e outros componentes da vida e da atividades sociais comuns a todas as repúblicas, quem sabe em que tipo de estrutura estatal estaríamos vivendo atualmente. Putin também pensava como ele. Pensa até hoje, né? Como os demais comandantes militares, recusou-se a dar apoio
quando Gorbachev pediu ajuda aos militares para salvar seu modelo de união, tanto antes quanto depois do Acordo de Bela Vesa. Só para vocês talvez não saibam, o Acordo de Bela Vesa foi um acordo assinado entre o Yeltsin, o Kravchuk e o presidente de Belarus, me fugiu o nome aqui agora, que definitivamente pôs fim à União Soviética. Eles escantearam Gorbachev e decidiram entre eles três criarem um acordo em que propugnava o fim da União Soviética, a independência desses três países. A Ucrânia já havia feito um referendo onde mais de 90% da população aprovou a independência, inclusive para os dias de hoje, pensa só, nas regiões hoje dominadas pelos russos, lá do Donbás, no leste da Ucrânia, e no sul, onde, em tese, a maioria é russa, é formada por maioria de etnia russa, em 91, naquele local, os votos pró-independência da Ucrânia atingiram mais de 70%. É bem legal você saber disso, para não cair naquela, como eu diria, na propaganda hoje russa, de que aquela região seria contrária ao pertencimento à Ucrânia ou à independência. No momento em que houve o referendo sobre a independência da Ucrânia, inclusive essa região majoritariamente de etnia russa votou a favor da independência da Ucrânia em relação à União Soviética. Beleza? É isso aí. Sigamos. Em nossa reconstrução dos últimos meses da história da União Soviética, Boris Yeltsin emerge como uma figura muito mais complexa do que pode sugerir sua imagem popular de coveiro do comunismo, matador da União e fundador da Rússia moderna. O presidente russo e seus assessores tinham muito mais afinidade com a União do que se reconhece nos comentários gerais a respeito deles. Nem mesmo seu assessor mais radical tinha a dissolução da União Soviética em sua agenda original. Inicialmente, a tarefa não era destruir a União Soviética, recordou o mais influente entre eles, Gennady Burbulis. A tarefa era descobrir as aptidões e os recursos para governar a Federação Russa conforme todas as regras de uma administração efetiva. Segundo ele, na primavera de 1990, foi a impossibilidade de produzir mudanças por meio do Parlamento Conservador da União que obrigou os líderes da oposição democrática a se concentrarem na política russa. A eleição de Yeltsin para a presidência do Parlamento Russo transformou essa instituição no veículo da realização dos objetivos políticos dos deputados democratas. Até o golpe de Estado, a meta de Yeltsin era arrancar do centro o máximo em termos de poder e recursos, inclusive a possessão legal dos vastos recursos naturais da Federação Russa. Ele atingiu essa meta no fim de julho de 1991. O putsch contra Gorbachev pela KGB ameaçou seus poderes recém-adquiridos e o controle dos recursos da Rússia, da qual agora era presidente. Mas a derrota do golpe deu a ele e aos seus assessores a chance de voltarem vitoriosos para o espaço da União, que haviam abandonado, e implementar suas reformas. Agora, Yeltsin, que impedira os putistas de salvar a União Soviética, assumia ele mesmo essa missão. Com a burocracia central derrotada e seu líder Gorbachev enfraquecido, seus partidários lançaram a aquisição hostil das estruturas da União. O que eles não puderam ou não quiseram adquirir, como o Partido Comunista, foi destruído. Essa aquisição hostil do centro por um líder muito mais poderoso e dinâmico que Gorbachev levou as outras repúblicas a se rebelarem, proclamando a independência. A tentativa de se apoderar da União abriu caminho para negociações em torno de uma estrutura confederativa que outorgaria à Rússia poder suficiente para implementar a reforma econômica e social sozinha.
livre de quaisquer restrições por parte da elite conservadora das repúblicas não russas. Os conselheiros e simpatizantes de Yeltsin concebiam a Rússia como uma arca para a salvação da nascente democracia soviética e de seu programa de reformas econômicas. Nesse sentido, assemelhavam-se aos bolcheviques da época de Lenin, que viam a Rússia como uma arca para a salvação da Revolução Proletária Mundial e seu programa de transformação social e econômica universal. Uma das muitas diferenças entre essas duas visões era que, em 1917, Lenin argumentava que, no interesse da Revolução Mundial, os marxistas do Império Russo multiétnico deveriam manter-se unidos, ao passo que agora os democratas russos acreditavam que, sozinhos, tinham mais possibilidade de sucesso. Isso parecia muito lógico, do ponto de vista econômico. Se, durante a Revolução Russa, Lenin afirmava que a revolução não sobreviveria sem o carvão ucraniano, em 1991, as maiores riquezas da União, especialmente seus vastos recursos minerais, estavam em território da Federação Russa e não nas repúblicas. A morte da União Soviética diferiu do fim de outros impérios à medida que a metrópole, rica em recursos, retirou de suas ex-possessões coloniais o fácil acesso a esses recursos. A Rússia tinha condições de beneficiar-se da perda de suas possessões mais do que qualquer outro império do passado. E Yeltsin e sua gente não só o sabiam, como contavam com isso. Seria difícil exagerar a importância da rivalidade pessoal entre Gorbachev e Yeltsin para a queda da União Soviética. Os dois nunca se abstiveram de expressar suas queixas mútuas, tanto na época quanto depois. Em suas memórias, o presidente russo discutiu as razões psicológicas de sua recusa a assumir o papel político de Gorbachev e sucedê-lo à frente da União Soviética. Gorbachev, em suas memórias, acusou Yeltsin de dissolver a União com o único objetivo de livrar-se dele como presidente da União Soviética. A possibilidade de ser testa de ferro numa União confederativa dominada pela Rússia e por Yeltsin lhe era evidentemente inaceitável. Alguns autores da Rússia contemporânea tendem a ver a rivalidade entre Gorbachev e Yeltsin como principal motivo do colapso da União Soviética. Outros, como o ex-homem forte do golpe de agosto, o general Valentin Valenikov, acreditavam que tanto Yeltsin quanto os líderes republicanos em geral simplesmente não toleravam Gorbachev, que os enganara reiteradamente. Não há dúvida de que os sentimentos de Yeltsin sobre ter sido prejudicado na liderança do Partido Comunista e por Gorbachev em particular tiveram um papel importante em sua adesão à agenda democrática russa. Mas, em geral, foi essa agenda, definida em termos políticos, econômicos e sociais, que orientou suas políticas e definiu suas escolhas. Apesar da aversão a Gorbachev, Yeltsin o consultou antes de sua viagem a Bela Vesa e iniciou negociações com Leonid Kravchuk, da Ucrânia, oferecendo-lhe o plano aprovado por Gorbachev para uma União Soviética reformada. Foi a posição do líder ucraniano, respaldada pelo referendo de 1º de dezembro sobre a independência da Ucrânia, que acabou sendo crucial para a decisão do destino da União Soviética. Nem Gorbachev, nem Yeltsin imaginavam uma união viável sem a Ucrânia. Tratava-se da Segunda República Soviética, depois da Rússia em população, e em contribuição econômica para os cofres da União. A liderança russa, que já duvidava sobre arcar com o custo do Império, pôde ser convencida a só fazê-lo juntamente com a Ucrânia. De resto, em mais de uma ocasião, Yeltsin disse a George Bush que, sem a Ucrânia eslávica, a Rússia ficaria em desvantagem numérica e de votos perante as repúblicas centro-asiáticas, a maioria das quais, com a notável exceção do Cazaquistão, dependia de subsídios maciços vindos do centro da União. Quando se trata de atribuir culpa ou crédito pela desintegração da União Soviética,
os dedos apontam habitualmente para a Rússia e sua revolta contra o centro. Embora seja claramente importante, esse fator prende nossa atenção quase exclusivamente à confrontação entre Gorbachev e Yeltsin, que, à medida que os acontecimentos do golpe de agosto se esvaeciam, perdia importância como um aspecto decisivo no destino da União Soviética. Em dezembro de 91, a Rússia se havia apoderado efetivamente das instituições da União ou impedido que operassem sem autorização e apoio russos. O resultado da batalha entre a Rússia e o centro da União se decidiu antes do referendo ucraniano de 1º de dezembro de 91 e do Acordo de Bela Vesa em 8 de dezembro do mesmo ano. Foram as relações com a Ucrânia, segunda maior república soviética, e não as relações com o anêmico centro da União, que tiveram um papel decisivo no futuro do Império Soviético nas últimas semanas de sua existência. É isso aí, galera. O próximo vídeo provavelmente será o último. Trarei a Ucrânia, né? De Leonid Kravchuk. Beleza? Se inscreve aí no canal. Curte, comenta, compartilha. Dá um apoio para esse caipira aqui. E vamos fazer esse trabalho junto crescer. Beleza? Abraços. O último capítulo em breve estará no ar. Fui!